Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de falar com vocês hoje a respeito das crianças. A pedagoga Maria Montessori, ela falava algo muito interessante. Ela falava que nós estamos no século das crianças, ou seja, já no tempo dela se dizia que pensava-se muito nas crianças, começou a ter estudos sobre as crianças. Nós vemos Vygotsky, Piaget, né, a própria Maria Montessori, enfim, tantos personagens estudaram as crianças. Hoje fala-se muito das crianças e hoje estamos num tempo aí, no consumismo, em que se gasta muito pelas crianças, tanto que tem gente que não quer ter muitos filhos porque acha que filho é um gasto demais, é um gasto excessivo, ou seja, hoje se pensa em dar tudo para a criança, né, em comprar-se tudo para a criança, e muitas vezes nós esquecemos daquilo que é o essencial. Por isso o título deste vídeo: não privem as crianças do batismo e da Eucaristia. Por que eu quero falar este tema? Por que este vídeo tem este título? Porque, infelizmente, caríssimos, as pessoas estão pensando nas crianças apenas no material, estão dando coisas para as crianças, estão esquecendo de dar aquilo que é o essencial para elas, aquilo que é o importante para todo ser humano, que é Deus, né? O Concílio Vaticano II vai nos ensinar que a vocação universal do homem é a santidade, ou seja, nós sabemos que o fim do homem é Deus, e nós estamos dando tudo, estamos ensinando as crianças desde cedo a buscarem a realização das suas vidas nas coisas, naquilo que o dinheiro pode comprar, e esquecemos de dar para elas aquilo que é essencial, a graça, a oportunidade de se reconhecerem como filhos de Deus e comungarem o próprio Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o batismo, né? Antigamente, para nós compreendermos como hoje se está desleixado, antigamente se batizava logo nos primeiros dias. Eu vejo minha mãe e alguns tios contando de como era o batismo na época deles, né? A criança nascia com 3, 4 dias, muitas vezes, mais tardar uma semana, a criança já estava sendo batizada, né? A criança era batizada logo no início. A primeira coisa que queria se dar à criança era o batismo, a oportunidade de viver como filho de Deus, de não viver como um pagão, né? A graça de reconhecer o batismo. Claro que todos nós, todo ser humano é filho de Deus, uma criatura de Deus, criada à imagem e semelhança. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, para nos tornarmos filhos de Deus, como vai nos ensinar na Sagrada Escritura, devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antigamente se tinha essa preocupação de, logo nos primeiros dias, dar essa graça sacramental para as crianças, batizando elas, né, para que elas se tornassem filhos de Deus. Agora, hoje não, né? Hoje em dia há um desleixo, né? Ah, vamos batizar depois, né? Passa é, meses, anos, e aí vem com essa desculpa agora aí: não, deixa, vou deixar ela crescer para ela ser batizada quando estiver grande, não tem problema não, porque ela mesma escolhe os padrinhos dela. Ou seja, nós estamos numa confusão, ou seja, não se entende nem a função do padrinho. Quem tem que escolher os padrinhos não é a criança, né? O catecúmeno, aquele que vai ser batizado, ele vai escolher os seus padrinhos quando ele já é adulto, de fato, né? Quando ele já tem a idade da razão, mas quem tem que escolher os padrinhos quando é criança tem que ser os pais, né? Você não pode, deixa a criança vai escolher um que ela gostar, depois não, não é assim não. Porque o padrinho, ele substitui o pai e a mãe, não financeiramente, substitui o pai e a mãe na educação dos filhos. Então, muitas vezes se escolhe padrinhos porque, esse é mais bem financeiro, esse aqui tem dinheiro, esse aqui vai dar presente para meus filhos, não sei o quê, etc. Não, não, não. O padrinho tem essa função de educar na fé, ser um auxílio, ser um exemplo de vida cristã para os filhos. Então, você tem que escolher um padrinho para ele. Não tem essa, deixa a criança escolher depois, né? A criança, muitas vezes, criada de uma maneira consumista, né, para querer escolher uma pessoa que tem dinheiro, não, ou seja, está tudo desordenado, né? A gente perdeu a essência do sacramento. Ou então, até escolhe o padrinho, a madrinha, mas aí não batiza a criança porque o padrinho e a madrinha têm certas pendências, né? Por exemplo, não são casados na igreja, vivem junto, ou enfim, diversos outros problemas. Deixa o padrinho ou a madrinha resolver, que aí a gente batiza, e a criança vai fazendo 6, 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, e não é batizada. Ou seja, o padrinho é mais importante do que Cristo? Né? Não, não pode ser. Né? Então, dar fulano de tal como padrinho é mais importante do que dar Deus como pai desta criança, né?
Então, veja, não tardeis o batismo das crianças por causa de besteiras, né? Inclusive, algumas paróquias, eu não sei se algumas paróquias ou algumas pessoas que fazem confusão com que a igreja, com algumas coisas que é colocado na igreja, por exemplo. Não se pode negar o batismo para pais que não são casados. O que a igreja fala é que os padrinhos não podem ser juntos, né? Mas por causa do erro dos pais, a criança não pode ser privada do batismo. E tem gente que diz que em alguns lugares não se dá o batismo para as crianças que têm pais juntos, que quer que os pais casem primeiro antes de dar o batismo, né? Ou seja, o batismo não pode ser negado para as crianças que têm pais juntos. O que a igreja fala é que os padrinhos, que são aqueles que devem ser exemplos, né, não podem estar juntos. Ou seja, se os pais já estão juntos, né, será que você não conhece nenhum casal que está casado, que seja realmente possa ser um exemplo de vida cristã para, para as crianças? Mas, enfim, o foco aqui é não tardar o batismo para as crianças. Depois a gente pode falar mais sobre a questão da escolha dos padrinhos. Mas, enfim, nós estamos vendo que estão cada vez mais tardando, negligenciando, cada vez mais tem adolescentes e adultos não batizados, vivendo como pagãos. E aqui um dado importante ainda para a infância, algo interessante, o padre Galibert Amorth, né, que era um famoso exorcista, né, faleceu há pouco tempo, ele falava que tinha algumas crianças que aparentavam sofrer alguns ataques demoníacos, né? E ele vai nos contar que muitas vezes essas crianças não sendo batizadas, após dar o batismo para as crianças, ou seja, após batizar essas crianças, esses ataques que essas crianças sofriam diminuíam ou então cessavam muitas vezes. Ou seja, um problema espiritual, né? O demônio que ataca muitas vezes desde a infância, né? Essas coisas existem, né, realmente. Então, o padre Gabriel Amorth falava que após batizar a criança, tornando-a filha de Deus, né, no próprio rito do batismo é feito um exorcismo, né, sobre a criança, né, quem acompanha o rito do batismo sabe disso, né, fazendo a criança ser sal e luz do mundo, né. Após ministrar o batismo, após fazer o rito do batismo, essas crianças, né, diminuiu, a grande maioria cessou esses ataques que vinham sofrendo. Ou seja, a minha preocupação é quantas e quantas crianças hoje estão à mercê do ataque do mal, à mercê do inimigo, né? Porque não são batizadas e os pais estão simplesmente negligenciando, né, o batismo de seus filhos, né? Então, por favor, não negligenciem, não privem as crianças dessa graça batismal, né, de se tornarem filhos e filhas de Deus, né? Pela graça do batismo, o batismo é um sacramento, é um verdadeiro exorcismo, né? Expulsa todo o mal, né? Os adultos, né, perdoam-se todos os pecados, né? Expulsando todo o mal, tornando filho de Deus. As crianças já expulsam todo o mal, já corta com todo o laço que tem do mal, né? Limpa do pecado original, né? Que nós nascemos. Claro que fica as consequências ainda, né? Da concupiscência da carne, né? Mas não privem as crianças de serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para serem reconhecidas como filhos de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que aquele que for batizado será salvo, mas quem não for não será salvo. Claro, isso não quer dizer que as crianças que morrerem sem batismo se perdem. Né? O catecismo da igreja vai nos ensinar isso que não, até porque elas não tinham conhecimento. Né? Só que como ficará os pais diante do tribunal de Deus com as crianças não batizadas por suas negligências? Né? Quantas vezes expostas a problemas muitas vezes até espirituais, sem a graça santificante do batismo, por causa da negligência dos pais. Não é verdade? E um outro problema também é tardar a criança de comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, além, claro, as crianças que não são batizadas não podem comungar, mas quantas até que são batizadas, mas os pais negligenciam a vida cristã das crianças. O catequista principal, o primeiro catequista, a igreja sempre vai nos ensinar, é o pai e a mãe. Eles têm que ensinar a doutrina em casa, mas mesmo assim, nas paróquias em que há a preparação para a primeira comunhão, para a crisma, os pais devem levá-los, devem orientá-los, mas hoje em dia se deixa. Vai quando quiser, ou manda ir tarde, e a criança não comunga, vai perdendo a chance de ali no tempo da pureza, né? Na mais tenridade, claro, na razão, mas mais cedo possível, melhor, comungar e vai se negligenciando. Ou seja, hoje em dia se pode comungar a partir dos 7 anos, embora o novo Código de Direito
canônico não diga a idade especificamente, mas vai falar em uso da razão ou suficiente conhecimento para comungar, né? Ou seja, ele 7, 8 anos, a criança, né, já está ali com o seu uso da razão, já tem um conhecimento suficiente para poder distinguir o corpo e o sangue do Senhor, saber que o corpo e o sangue de Jesus não é um alimento qualquer, que ali é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo. Claro que uma outra criança não saberá ainda, não terá essa maturidade, por isso essa criança não deve comungar, mas boa parte das crianças com 8 anos de idade, por exemplo, já podem comungar. E a pergunta é por que essas crianças não estão fazendo a preparação para receber o corpo e o sangue do Senhor? A gente vai negligenciando. E Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. Jesus, quando instituiu a Eucaristia, ele também vai falar, desejo ardentemente comer esta ceia convosco. Jesus está desejando ardentemente, né, se entregar a cada criança, a cada menino, a cada menina, em corpo, sangue, alma e divindade, ser o alimento da vida delas, né? E nós estamos negligenciando, por isso eu gostaria de ler um trecho do Código de Direito Canônico, lá no cânon 914, algo muito interessante para nós, vai nos falar assim: é dever primeiramente dos pais ou de quem faz as suas vezes e do pároco cuidar que as crianças que atingiram o uso da razão se preparem convenientemente e sejam nutridas quanto antes com esse divino alimento, após a confissão sacramental. Compete também ao pároco velar que não se aproximem do sagrado banquete as crianças que ainda não atingiram o uso da razão ou aquelas que ele julgar não estarem suficientemente dispostas. Ou seja, aqui eu não estou falando para fazer comungar as crianças que ainda não compreendem, ainda não estão suficientemente dispostas a comungar. Eu estou falando aqui que nós devemos, olha aqui o Código de Direito está falando, que sejam nutridas quanto antes com esse divino alimento. Ou seja, que as crianças que já atingiram o uso da razão, né, a razão suficiente para compreender que ali é o corpo e o sangue do Senhor, não devemos tardar, que elas devem se alimentar do corpo e do sangue de Cristo o quanto antes. Não é quando ela quiser se inscrever na catequese, não é, claro, as crianças elas vão querer se preparar para comungar, desde que elas tenham um catequista em casa, que é o pai e a mãe, que falem do corpo e sangue do Senhor, que falem da importância da missa. Gente, nós olhamos a irmã Lúcia, ela não foi católica quando Nossa Senhora em Fátima apareceu para ela, não. A mãe dela era catequista, ensinava ela e ensinava as outras crianças da vidazinha. E depois a própria Lúcia tornou-se uma dessas catequistas, preparando, né, as outras crianças. Vai dizer, as memórias da irmã Lúcia, que a primeira palavra que a irmã Lúcia pronunciou foi a Ave Maria, porque enquanto a mãe dela ensinava a sua irmã o catecismo, segurava ela nos braços, né, pequenininha, de tanto ouvir a Ave Maria, a primeira palavra que ela disse foi Ave Maria. Né? E que bonito nós olharmos a primeira comunhão da irmã Lúcia, né? A narração que ela faz, né? Da sua primeira comunhão, né? Vestida ali de branco, a preparação, o jejum eucarístico, que na época era de 12 horas, né? A ansiedade, a confissão, né? A pureza da confissão dela, e ela contando alto, né? A gente fala, ela não soube falar baixo, a igreja toda riu dela, da confissão dela, os pecados que ela confessou, né? Coisinhas simples de crianças, enfim. E hoje, cada vez mais nós estamos tardando, se não me engano, ela comungou com 8 anos de idade, ou foi 9, não me recordo agora, né? E já assim que também após os 7 anos de idade também estava recebendo a preparação, e nós estamos preparando como as nossas crianças do dia de hoje. Vamos deixando largando, né? Vamos deixando perder a pureza, né? E quando que nós vamos levar essas crianças à catequese? Quando elas tiverem sido contaminadas pela impureza, pelo mal, pelo esfriamento espiritual, né? Quando elas estão ali num desejo de conhecer as coisas de Deus, né? A gente não leva. Aí depois, quando chega na adolescência, a gente quer obrigar as crianças a irem para a catequese. Quantas crianças, quantos jovens, aliás, entram nas turmas de crisma sem a primeira comunhão. Aí na crisma vai fazer a primeira comunhão e a crisma. Né? Eu não estou falando aqui de jovens que não tinham a fé católica, e que participaram de um encontro, se converteram e passaram para a igreja. Estou falando de jovens com pais católicos que simplesmente negligenciaram. Né? Ou seja, a infância, gente, melhor tempo para se comungar, desde que tenha se atingido a razão necessária para compreender o corpo e o sangue de Cristo. Poder comungar o corpo de Cristo em pureza, né? Com amor, com pureza. Aí nós queremos
E a própria Eucaristia, aliás, vai levar a criança a preservar a pureza, preservar o amor de Deus, ser livre de todo mal verdadeiramente. Né? A comunhão bem feita expulsa o maligno, é um verdadeiro exorcismo acompanhado da confissão, obviamente. Né? E nós estamos privando as crianças disso. Nós queremos que as crianças comunguem já com 12, 13, 14 anos, já muitas vezes temos sido tocadas pelo pecado. Eu mesmo, eu fui fazer a primeira comunhão, eu tinha 13 anos. Eu já tinha conhecido pecados e até mesmo na minha confissão eu menti. O padre perguntou, você faz esse pecado? Eu não. Né? Ou seja, eu falo isso não com exaltação, eu menti na minha primeira confissão como ninguém em pecado. Não, não é me exaltando, é falando que tristeza da minha vida. E além de fazer a primeira comunhão aos 13 anos de idade, enquanto poderia ter feito com 8, não é verdade? Ainda menti na confissão. Quantas crianças estão hoje assim? Já tocadas pelo mal, já não ensinadas a como confessar. Ou seja, nós estamos privando as crianças da graça. Nós estamos privando. E aí eu lembro aqui novamente de Maria Montessori, que ela falava que o adulto de hoje é a consequência da criança de ontem. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade pagã, não é verdade? Mas esses adultos pagãos são formados desde a infância. Desde a infância nós estamos ensinando as crianças a não procurarem Deus. Os adultos não estão indo para a missa, mas desde a infância nós não levamos as crianças para a missa. Os adultos não rezam o texto, mas as crianças não nos veem rezando o texto. As crianças não nos veem orando. Como é que elas vão rezar? As crianças não querem comungar? E quando foi a última vez que você comungou? Quando foi a última vez que você falou de Jesus Eucarístico para uma criança? Ou seja, mas ela não tem razão. E quando é que ela vai atingir a razão se você não ensinava? Não é verdade? Ou seja, este vídeo, irmãos, é para exortar que nós possamos não privar as crianças mais da graça maior. Né? Por exemplo, é lei hoje, né? Embora eu prefira que as crianças sejam educadas em casa, né? Desde que os pais tenham essa condição, o homeschooling, por exemplo, né? E eu acho desnecessário, por exemplo, 4 anos de idade estar matriculado na escola. Né? Eu prefiro que com 4 ou 5 anos de idade ainda se esteja em casa e não está indo para a escola, mas enfim, a lei diz que com 4 anos de idade você tem que matricular a criança. E o pai e a mãe correm para matricular a criança, parece que quer se livrar da criança. Né? 4 anos já quer matricular na escola. Mas aí a igreja diz que a partir dos 7 já pode comungar, né, desde que tenha razão, e não se interessa em se inscrever a criança na primeira comunhão. Antes mesmo de ser lei que 4 anos de idade pudesse ser matriculado na escola, tinha pai que já brigava para que em uma outra escola que atendia essa faixa etária pudesse ser atendido, escrevia no sorteio, brigava e queria. Agora a graça maior, que é dar o corpo e o sangue de Cristo para o teu filho, para a tua filha. Você não vai lutar, você não vai se esforçar, você não vai inscrever na catequese. Está faltando catequista, você não vai querer ser o catequista, enfim. As crianças estão sem Deus, sacramentalmente falando, por negligência sua e minha. Até quando nós vamos deixar o mal tocar nas crianças? Eu lembro que Santa Faustina, certa vez, ela rezava, teve uma visão de crianças rezando o Pai Nosso, exatamente na parte: livrai-nos do mal. Jesus falava para ela que ela tinha que livrar as crianças do mal, pela oração. E certa vez, Santa Faustina disse que não bastava somente a oração, que era necessário ter a ação também para livrar as crianças do mal. E aí eu finalizo esse vídeo dizendo: o que você e eu estamos fazendo para livrar as crianças do mal? Não basta somente rezar. Claro, devemos rezar, mas temos que ter ação. E neste vídeo especificamente, que ação melhor nós podemos fazer senão dar às crianças a graça de serem sacramentalmente filhos e filhas de Deus pelo batismo e esposos de Cristo pela Eucaristia, tendo um só corpo e um só Espírito com Cristo, comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Que graça é comungar! A maior graça que nós temos é comungar o corpo e o sangue de Cristo. O maior bem, o maior tesouro que nós temos na terra é Jesus Cristo. E nós nos preocupamos em dar carrinhos, videogames, bonecas, brinquedos e mais brinquedos, dinheiro, mesada.
e não damos o corpo e o sangue de Cristo para as crianças. Aí eu me pergunto, que futuro nós podemos esperar se nós não ensinamos as crianças desde cedo a adorar o corpo e o sangue de Jesus e a se comportarem como filhos e filhas de Deus? Fica a reflexão. E se você achou útil o que foi falado nesse vídeo, eu não peço nem só que se compartilhe esse vídeo, mas compartilhe o conteúdo deste vídeo. Ou seja, exorte os pais e as mães a levarem seus filhos para serem batizados e exorte os pais e as mães para que, com a criança na idade da razão, possa levá-las a se prepararem para comungarem o corpo e o sangue de Cristo, o Deus das nossas almas, o nosso verdadeiro amor. Que Deus abençoe a cada um e Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento interceda por cada criança para que sejam pequenos e pequenas adoradores do Santíssimo Sacramento. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, mãe de misericórdia.